Já parou para pensar por que para tanta gente parece uma batalha tão grande acumular patrimônio, construir riqueza? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, é algo super comum. E a resposta, olha, talvez seja bem mais simples do que a gente imagina. Nessa nossa conversa, a gente vai explorar exatamente esse caminho para transformar a vida financeira. É uma virada de chave, sabe? Deixar de ser alguém que apenas ganha dinheiro para se tornar de fato dono do próprio destino financeiro. Então, vamos lá. A nossa jornada tem 5 paradas principais. Primeiro, um diagnóstico da situação atual. Depois, a gente vai entender de onde vem o dinheiro, desvendar o segredo dos ativos e passivos, ver como mudar o jogo na prática e, por fim, encontrar o combustível para tudo isso, os nossos sonhos. Bom, tudo começa por aqui. É aquilo, né? Antes de traçar um mapa para o futuro, é fundamental saber exatamente qual é o ponto de partida. Sem um diagnóstico sincero, qualquer plano para construir riqueza pode acabar se perdendo pelo caminho. E olha, essa autoavaliação não é para gerar culpa ou desespero, muito pelo contrário. O objetivo aqui é ter clareza. É entender como o orçamento, os investimentos e os hábitos financeiros estão hoje. É isso que permite saber exatamente o que precisa ser ajustado para começar a crescer. Agora, vamos simplificar uma ideia que é a base de tudo. Todo o dinheiro que entra na nossa vida, não importa a profissão ou a área, pode ser dividido em apenas 2 grandes grupos. Entender essa divisão é o primeiro passo para mudar de verdade a forma de lidar com as finanças. De um lado, no grupo 1, a gente tem os empregados e os profissionais liberais. Aqui, a renda está diretamente ligada ao tempo e ao esforço de cada um. Do outro lado, no grupo 2, estão os empresários e investidores. Nesse caso, a renda vem de ativos e de sistemas que geram dinheiro. A diferença é brutal. E mais interessante é olhar a consequência de estar em cada grupo. No grupo 1, se a pessoa para de trabalhar, sei lá, por qualquer motivo, a fonte de dinheiro seca na hora. A renda depende de estar sempre ali, na ativa. Já no grupo 2, o fluxo de dinheiro é contínuo. Mesmo de férias, doente ou até já aposentado, o dinheiro continua entrando. Então, o ponto crucial é este. Pertencer ao segundo grupo dá acesso aos 3 recursos mais valiosos para uma vida tranquila. Não se trata só de ter dinheiro, mas de ter tempo para aproveitar esse dinheiro e, principalmente, a liberdade de fazer as próprias escolhas sem aquela dependência total do salário no fim do mês. Bom, agora a gente chegou no coração da nossa conversa. A regra de ouro, que basicamente separa quem constrói riqueza de quem passa a vida inteira correndo atrás. A distinção entre ativos e passivos. Parece simples, mas dominar esse conceito, isso muda tudo. Vamos lá. Ativo é qualquer coisa que uma pessoa compra ou cria que gera mais dinheiro. Pensa num apartamento alugado que todo mês pinga um aluguel na conta. Ou dividendos de ações, royalty de um livro. O ponto-chave é o fluxo de caixa positivo. Ativos basicamente trabalham para os seus donos. Já o passivo é o exato oposto. É tudo aquilo que gera despesa e tira dinheiro da conta, mês após mês. É o que compromete a renda com novos gastos. Simples assim. E esse slide aqui ilustra a diferença de um jeito genial. Repara só, uma mesma coisa, como uma casa, pode ser um ativo ou um passivo. Se a pessoa mora nela, tem despesas, né? IPTU, manutenção, é um passivo. Agora, se essa mesma casa está alugada, ela gera renda e vira um ativo. O mesmo raciocínio serve para um carro de uso pessoal versus ações que pagam dividendos. O pulo do gato é esse. Focar em acumular cada vez mais ativos e reduzir os passivos. Ok, os conceitos estão claros. Mas, na prática, como é que se sai do lugar? Vamos para a parte da ação. Existem 2 alavancas principais que podem ser acionadas para mudar de vez a trajetória financeira. Todo mundo conhece gente que ganha muito dinheiro, mas não consegue guardar R$1. E outras pessoas que com menos constroem um bom patrimônio. A razão por trás disso é incrivelmente simples. Gastar mais do que se ganha. E se o problema é simples, a solução também pode ser. A estratégia para virar esse jogo tem 2 frentes, que funcionam ao mesmo tempo. A primeira é a defensiva, analisar e cortar os gastos que não fazem sentido. A segunda, e talvez a mais poderosa, é a ofensiva. Focar em aumentar receita. Uma libera o dinheiro, a outra faz ele se multiplicar. E aumentar a receita não quer dizer só pedir um aumento, não. A diversificação é a chave. É totalmente possível manter um emprego principal, criar uma fonte de renda extra com um hobby e, ao mesmo tempo, começar a investir. Ter várias fontes de renda é o que cria uma verdadeira rede de segurança financeira.
A gente já viu o que e o como, mas agora falta a parte mais importante, o porquê. Sem um motivo muito forte, a disciplina de economizar e investir simplesmente não se sustenta no longo prazo. A gente desiste. Essa frase é muito poderosa. Guardar dinheiro por guardar, sem um objetivo claro, é como dirigir sem destino. Uma hora cansa, a pessoa desiste no meio do caminho. É preciso encontrar uma motivação de verdade, algo que puxe a gente para frente. Então, fica aqui um exercício prático. Pegar uma agenda e escrever tudo o que se deseja alcançar. Depois, transformar esses sonhos em metas com prazos. E o mais importante, ler essas metas todos os dias, visualizar a conquista. Essa prática transforma o que parece um sacrifício financeiro num passo em direção a algo que se quer muito. É isso que vira o combustível da jornada. E assim a gente chega ao final desta análise. A jornada da riqueza não tem a ver com fórmulas mágicas, mas sim com clareza, estratégia e, acima de tudo, propósito. A pergunta que fica não é se é possível fazer isso, mas sim o que é importante o suficiente para fazer com que se comece hoje.